Eu sou da opinião que o Palmeiras, como time, tá precisando de muitos, mas muitos questionamentos, muitos porquês. Por que está acontecendo diversas coisas, diversas situações. O time não vem rendendo bem, o time não vem entregando o que a gente acha que é o necessário para poder sair vencedor de grandes jogos, né? O Palmeiras disputou nesse ano de 2024 Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. E as apresentações do Palmeiras em grandes jogos foi de nível sofrível. Vamos pegar um pouco dos clássicos, né? O Palmeiras ganhou do Santos, né? Mas foi ligeiramente melhor e até por isso conseguiu sair vencedor. Às vezes que pegou São Paulo, a vez que pegou o Corinthians, acaba-se o jogo, eu não saí feliz. Eu falo pela postura do time em campo. E nisso também a gente já pode colocar também como o resultado final. Contra o Corinthians, não tem nem surpresa o que tem para dizer. A postura do Palmeiras foi daquela que de ampla dominância. É uma coisa que chega a dar raiva porque quando quis dominar, dominou. Foi lá, exerceu pressão, saiu os gols necessários. Aí aquele negócio lá começou a administrar, e muito cedo, né? E aí nisso saiu primeiro aquele fatídico empate, da forma que foi contra o Corinthians. Às vezes que pegou o São Paulo pela Supercopa do Brasil, o Palmeiras querendo levar a partida para os pênaltis desde o início, em vez de propor o jogo, o Palmeiras não propôs nenhum tipo de futebol contra o São Paulo na Supercopa do Brasil. Dessa vez pelo Campeonato Paulista, o Palmeiras empata 1-1 com o São Paulo. Gol de Alisson, gol de Rafael Veiga. E o futebol do Palmeiras é aquele negócio. Parece até uma coisa que parece ser de propósito. Abel Ferreira monta um certo tipo de time, uma equipe, uma formação, uma escalação. Parece que de propósito para quê? Para ter motivos para ele poder mudar durante o jogo. Para se vier a vencer. Porque eu mexi esse deu certo. Fica me parecendo isso, né? Abel Ferreira, do qual eu elogio muito, e eu mesmo estou percebendo que diversos vídeos que eu faço, eu estou mais criticando do que elogiando, e o que eu vejo com motivos. Um desses motivos, né? Parece que propositalmente escalar errado para depois tentar e fazer o Palmeiras fluir certo. E o Palmeiras até, depois das mexidas, depois do intervalo, o Palmeiras até mexeu bem. O Palmeiras começou a partida até dando algumas pontadas, até a mais do que o São Paulo. E o Palmeiras não fazendo gol. Praticamente no primeiro ou segundo ataque do São Paulo, da forma que foi, o que acontece? Gol do São Paulo. É o tal do tem que remar tudo de novo. Aí no segundo tempo que sai o gol do Palmeiras. Mas por que não começou já certo, né? Falar da escalação do Palmeiras. A escalação do Palmeiras que me surpreendeu. Se você que está assistindo esse vídeo viu o vídeo do pré-jogo, eu até estava a favor do Abel no sentido de que o Palmeiras necessitava entrar com 3-5-2. Por quê? O 3-5-2, ao meu ver, era a melhor forma para poder encaixotar, encurralar, sufocar o time do São Paulo. Imaginando que não ia ter um bloco de jogadores no meio de campo chegando todos juntos, porque não ia ter o jogador referência, que era o Caleri, porque ele estaria suspenso. Então o São Paulo teria que mudar sua forma de jogar. O Palmeiras, surpreendentemente, entra com 4-4-2, pelo menos no papel. Tá aquela coisa que eu fiquei um pouco decepcionado, mas feliz também que, pelo menos no papel, o Palmeiras se mostrou pra frente, um time proativo. E eu falei, beleza, vai. 4-4-2, as linhas bem postadas, pelo menos no papel. Era a escalação que eu achava que o Palmeiras a mais próxima do que eu achava, com jogadores disponíveis, que o Palmeiras poderia vir a fluir melhor. A escalação, até então, o Palmeiras, quando começou a partida, foi o Everton no gol, a linha de 4 atrás, Marcos Rocha, Murilo, Luan e Piquerez, sem o Gustavo Gomes, é a linha de zaga que mais me agrada, e cada um na sua posição, pelo menos na teoria.
Richard Rios, Aníbal Moreno e Zé Rafael na linha de 3 volantes, né, dando aquela compactação, como eu tinha dito, que o Palmeiras poderia ganhar o jogo no meio de campo, e deixando na referência do meio de campo o Rafael Veiga. E na frente, Endrick e Flaco Lopes, que sempre eles têm rendido bem, têm feito seus gols. No caso, até então, Flaco Lopes é artilheiro do Campeonato Paulista, Rafael Veiga faz o seu, o Endrick, mesmo não fazendo gol, quando bem posicionado, incomoda a zaga. O Palmeiras começou com essa formação. Eu falei, opa, não, vai. Mesmo que eu tinha, primeiramente querendo os 3 zagueiros de volta, né? Não, Abel, fica. Vai dar certo esses 3 zagueiros, pelo menos dessa vez. Não, parece que ele me ouviu e fez ao contrário. 4-4-2. E nisso o Palmeiras não fluiu mesmo. Por quê? Não era nem o 4-4-2, realmente era o 3-5-2. Mas de uma forma totalmente bagunçada. E foi uma das piores tentativas de armar um time que eu vi o Abel fazer. Então, sinceramente, eu fiquei até certo ponto assustado porque eu vi o Palmeiras muito bagunçado. Era poucos, Eu vi um Flaco Lopes tentando sozinho, tentando correr, tentando sufocar a saída de jogo do São Paulo sozinho. Eu perguntava, cadê o Endrick? Aí quando isso é o que acontecia... Uma das opções do Abel, só pode ser a opção do Abel, não é possível que o Endrick seria tão desobediente taticamente. Quando eu olhei pro Endrick, ele estava perto da linha de lateral, marcando as subidas do Wellington. Eu falei, o que o Abel tem na cabeça? Praticamente o Palmeiras jogou com 1 a menos, porque a partir do momento que você tira o Endrick de próximo do gol, do meio para frente, chegando próximo do gol, aonde ele é perigoso, não, tava marcando a subida do Wellington. E o pior de tudo, do Wellington. Não é nenhum jogador excepcional que precisa você tirar um cara do ataque para poder anular. Essa realmente eu não entendi qual era a proposta de Abel Ferreira. Que eu já tinha falado, eu critico o técnico, mas também critico o time. Mais um jogo grande, como eu citei os clássicos, contra o Corinthians, os jogos contra o São Paulo. Jogo grande e a postura de um time morto. Parecia que tá pegando um time um time juvenil contra um time de adulto. O Palmeiras perdido. Aquela correria atabalhoada, sem ser nada ordeiro. Eu falei, poxa, sério, esse é o Palmeiras do Abel? Que uma das coisas que eu sempre percebi no Abel, antes, o Palmeiras, atacando ou não, era um time organizado. Você sabia, você olhava pro time exposto em campo, você sabia, ali é o Marcos Rocha, ali é o Piquerez, ali é o Zé Rafael, ali é o Rafael Veiga. Eu falei pra você, eu dei esse exemplo do Endrick marcando a subida do Wellington de São Paulo. Eu vi o Zé Rafael, que é volante, dando combate na linha de fundo do São Paulo. Eu falei, o que ele tá fazendo ali? Aí era o lugar pra tá dando combate o Endrick ou o Flaco Lopes. Então, isso foi uma amostra do Palmeiras totalmente bagunçado. Ou por atitudes dos jogadores, ou por obediência tática dos jogadores com o técnico. Abel vai lá e faz isso. Qual que era o motivo? Eu tentei ver o jogo e pensar, por que o Abel tá mandando o Endrick marcar a subida do Wellington? Penso eu, como o São Paulo tava... Eu tentando imaginar, só pode ser isso. O São Paulo tinha uma linha fixa atrás, de três zagueiros. Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. Eles não saíram lá de trás por nada nesse mundo. O que eu pensei que o Abel pode ter pensado? Eu tiro o Endrick, que é um cara que é marcado pessoalmente da referência, jogo ele pra ponta pra quê? Pra tentar um dos zagueiros grudar no Endrick, né? Ele sai da área, então o que seria o marcador pessoal dele, um dos 3, né? Provavelmente o melhor, o Arboleda, você tira ele da referência para quê? Para um Rafael Veiga, para um Richard Rios, para um Zé Rafael infiltrar pelo meio. Só que o São Paulo não fez isso, porque o Palmeiras não fez por onde. Só colocou o Endrick na ponta. E obviamente, até inteligentemente, nenhum dos 3 zagueiros do São Paulo acompanhou. Por quê? O Wellington já bastou, um ficou batendo no outro. E então o Endrick não atrapalhou o Wellington, que até subiu muitas vezes, né? Até com certa liberdade. E o Endrick não se foi ao ataque.
ficou aquele batimento de cabeça sendo nada produtivo pro Palmeiras. Então o Palmeiras jogou com um a menos. Até o momento que o Hendrick em campo, o Palmeiras não tinha jogadores ativos pro ataque porque só deixava o Flaco Lopes sozinho. Aí é complicado. Mais um dos pontos que tem que citar também, o Everton falhando no gol. Pra mim é banco já. Pra mim até a capa do vídeo, né, falando sobre isso, uma das falhas do Palmeiras já recorrente é exatamente isso. Mais um jogo dito grande, né? Um jogo grande, um jogo clássico, choque rei. O que acontece com o Palmeiras? Falha do zagueiro, do goleiro e também do volante Richard Rios. O Palmeiras é aquele toquinho que me irrita, toquinho atrás, parece que é moda mundial. Todo mundo tem que saber sair jogando. Não deu, estoura, chuta pra frente. Mas não. Recuaram a bola pro Everton e ele pegou e já bateu chapado. Richard Rios estava de costa, porque ele é um jogador que joga pra frente. Quando os caras gritaram ladrão, ele olhou pra trás pra poder tirar. Já tinha um jogador de São Paulo babando, já tava em cima já pra poder pegar. Aí ele tropeçou, mas a culpa foi do Everton que deu a bola na fogueira, né? Aí ele tentou se recompor, não conseguiu. São Paulo foi tocando. Teve até uma falha do Lucas, que ele foi dominar e escapou a bola. E a bola escapando caiu no pé do Alisson, que fez o gol. Aí eu falei, vai ser difícil. Eu detectando aquela bagunça do Palmeiras, eu achei, vai ser muito difícil o Palmeiras vir a ganhar ou até empatar com o Palmeiras desse jeito. E a falha parece que ele falha e se abate bastante. Mas como o São Paulo não teve uma proposta tão ofensiva, ele não foi tão agredido, ele não foi tão exigido. Porque eu temi, sinceramente, se fosse outro time que fez um gol no Palmeiras e partisse pra cima, o Everton poderia entregar mais. Porque mais um jogo grande. Não, os erros do Everton não parou por aí. Ele errou dando passe na fogueira pro Richard Rios. E quando o Alisson chutou, tá certo que tinha jogadores do Palmeiras na frente, mas a bola passou do lado dele. Ele coloca a mão sem vontade. Ele coloca a mão tirando. Tal qual parecido ele fez com o Corinthians. Aí é complicado. Eu gosto muito do Everton. É aquele cara que falha e salva. Mas falhando em jogos cruciais. Que dava pra poder trazer a vitória. Mas pelo menos o Palmeiras não perdeu, né? Ainda assim dá pra comemorar que o Palmeiras ainda é invicto ainda. O Palmeiras ainda é líder do grupo B com 25 pontos. Líder no geral, acho que mais um empate o Palmeiras consegue a classificação geral ratificando. Aí no caso ninguém tiraria mais. O Palmeiras, conforme o Palmeiras fosse passando, acho que o Palmeiras seria o líder no geral, conforme passando fase até chegar na final. O Palmeiras, o que teria de vantagem seria somente o mando do jogo, né? Nas quartas, na semi e no segundo jogo da final. Abel, depois que percebendo que de muitas besteiras que ele fez no segundo tempo, o que aconteceu com o Palmeiras, o Abel muda a equipe. O que acontece? Ele coloca até jogadores que entraram bem. O Abel conseguiu mexer em 5 peças. Ele tem 5 substituições, conseguiu mexer a 5. E colocou Rony, Mike, Lázaro, Caio Paulista, Gabriel Menino. O Rony e Mike, mais uma vez, entraram bem. O Rony daquele jeito dele, entrou bem. Sufocando, fazendo o que o Hendrick não fez. Porque o Hendrick não estava lá para poder morder e incomodar. O Hendrick, obedecendo às ordens de Abel Ferreira, tava cuidando do Wellington. Parece besteira que eu tô falando, mas Hendrick marcando o Wellington, saindo da referência do ataque, juntamente com o Flaco Lopes, pra poder ficar marcando lateral. E uma das coisas que eu mais criticava na seleção, o que o Tite fazia com Gabriel Jesus. O Tite conseguiu matar o futebol, do bom futebol de Gabriel Jesus. O Tite conseguiu fazer isso. Abel fazendo a mesma coisa. Incrível. E já os outros, que nem no caso, eu falei que Rony e Mike entraram bem, Mike até subindo melhor do que o Marcos Rocha assim o fez, porque Marcos Rocha acabou sendo um terceiro zagueiro, que eu falei que o Palmeiras jogou numa linha de 4, somente fantasiosa, porque quando começou a rolar a partida, ficou a linha de 3, com Marcos Rocha pela zaga pelo lado direito. Você que viu a partida, você viu. Marcos Rocha como zagueiro pela direita, ele não rende. Aí centralizado jogou Murilo e Luan. Aí é complicado, gente. Aí é muito complicado. Você entra com uma escalação. Na verdade, não é ela. Os jogadores não rendem. O técnico demora para mexer. Quando mexe,
até mexe errado, porque deveria ter tirado o Endrick, já que ele tá na lateral, compondo uma lateral juntamente para bater de frente com o jogador do São Paulo. Tira ele. Tira ele e põe o Rony, mas eu prefiro tirar o Flaco Lopes. Seria a única chance de gol com bola rolando do Palmeiras. Mas, mais uma vez, opção de Abel Ferreira. Palmeiras agora, tipo, líder no geral, com empate a Sacramento, né? O Palmeiras vai pegar o Botafogo de Ribeirão para poder fechar a fase de grupos, né? E com empate a Sacramento já é líder no geral. E para pegar a Ponte ou Água Santa, provavelmente a Ponte Preta, o mando vai ser do Palmeiras em Barueri, provavelmente. Aí a partir da semi, eu acho que o Palmeiras volta pro Allianz Parque, por já ter reformado o gramado artificial do Allianz Parque. Falando um pouco também do São Paulo também, o time que empatou, né? Empatou com o Palmeiras também. Também não fez muita força para poder vencer o Palmeiras. Não sei se não quis vencer o Palmeiras. Tal qual Abel Ferreira também aprontou com essa escalação que era boa, não era, voltou a ser ruim e o time não fluiu. Carpini também surpreendeu a tudo e a todos com 3 zagueiros. Normalmente ele não é jogar 3 zagueiros. Contra um Palmeiras ele quis inventar. Botou 3 zagueiros, linha fixa atrás com Ferrarese, Arboleda e Diego Costa. E acho que pegou todo mundo de surpresa, porque ele conseguiu amarrar o Palmeiras, não deixou muito o Palmeiras produzir, também não produziu também. E conseguiu achar um gol. Achando aquele gol na falha defensiva, mais uma vez do Palmeiras, parece que ele estava adivinhando. Vou fazer isso aqui porque o Palmeiras vai errar comigo. Errando eu vou lá, aproveito e seguro o time. Foi o que ele fez. Aí depois teve o lance do pênalti do Palmeiras, né, que eu vou falar dos lances polêmicos daqui a pouquinho. Quem não teve razão, que teve muita chiadeira também. Mas o Carpini, não sei se ele flertou com perigo, se fosse um time mais competente, mas ele flertou perigo com o Palmeiras, que em clássico está sendo inofensivo. Aí é complicado. Eu falei, uma coisa que tem que salientar também do Carpini também, que ele fez 3 zagueiros bem postados atrás, não saíram nem por um milagre da zaga São Paulino, os 3 bem formados atrás, mas é um time bem posturado. Eu gostei da postura do São Paulo, um bloco bem fixo atrás e dando liberdade para os jogadores velozes, que foram poucos os jogadores velozes, no caso um Lucas e o Ferreirinha municiando o Luciano, né? Luciano municiando ou sendo municiado, e o Luciano ficou meio que parecendo igual o Rony, correndo para lá e para cá, batendo com os zagueiros do Palmeiras. Então, fazendo as vezes que seria de um Caleri, só que o Caleri nessa posição ele é mais feliz, ele é mais competente. Mas o São Paulo pouco produziu para poder vencer a partida, teve em mãos para poder vencer, só que agora vamos para a parte das polêmicas. Por que o São Paulo não venceu? Eu vou dar a minha opinião também. Agora vai entrar o quê? As polêmicas da arbitragem. Primeiro foi o pênalti do Palmeiras, né? Que o juiz não deu. Quem deu foi o VAR. Chamou, vem aqui, vem dar uma olhada aqui na tela aqui do VAR. Porque você vai ver o que o Rafael socou com as 2 mãos a cabeça do Murilo. E eu penso assim, a bola em disputa. O goleiro pode disputar a bola com as mãos. Ele tem esse direito, né? O único jogador em campo que pode disputar a bola com a mão é o goleiro. Ele disputa a bola com o Murilo, só que a bola, até pela imagem do VAR, a bola bate na cabeça do Murilo e sobe. E o goleiro Rafael soca a cabeça do Murilo. Só que no quê? Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes ele soca a cabeça do jogador e bate na bola. Em nenhum momento o Rafael tocou na bola. Foi somente uma agressão. Você pegar com 2 mãos fechadas e bater bem aqui do lado da cabeça para a nuca é perigoso. E nisso é falta. Se ele não atingiu, ele foi disputar a bola, não atingiu, é falta, ponto, não tem o que falar. Muito São Paulo chiou, estão roubando o São Paulo. Eu prefiro falar que a arbitragem é muito fraca do que falar em favorecimento. Falar sem ter provas, eu acho que foi ruindade mesmo. Mas isso aí foi. Nesse caso foi, o pênalti foi. Então para mim é que muitas vezes os juízes, na maioria das vezes, não marcam, então todo mundo acha que é um lance disputável, mas não foi. A partir do momento que você mesmo visando a bola, você não acerta a bola, você acerta o seu adversário com 2 mãos fechadas na cabeça,
é falta. Dentro da área é pênalti. Para mim então foi justo. Nisso o Rafael Veiga bateu e fez empatando o jogo em 1-1, né? Mas nesse momento ele não errou. O outro lance de polêmica. O segundo lance foi pênalti não dado para o São Paulo. Aquele foi o Piquerez, que ele calça o Luciano por trás. O juiz também não viu, mas foi chamado. Opa, vem aqui. O pessoal do VAR julgou que foi, se chamou, ele era pra ter visto. E houve-se o contato, acho que foi o Piquerez, ele obviamente teve a malandragem do Luciano que deixou a perna, mas houve-se o contato. Se eu sou malandro ou não, eu deixo minha perna, se havendo o contato, sendo agressivo ou não, se o contato foi o suficiente para poder derrubar e interceptar o atacante, na grande área é pênalti. Então, nesse ponto eu digo, Ronaldo, torcedor do Palmeiras, nesse ponto o São Paulo foi prejudicado, mas só nesse ponto. O lance do Rafael no Murilo foi, o juiz não errou nesse agora, porque houve-se o contato. E eu acho que pra mim não foi violento, mas foi o suficiente para poder derrubar. Derrubando na área é pênalti. Do Piquerez no Luciano. Então foi. Então não tem o que discutir. Não é? Então eu acredito que o Palmeiras foi, não vou dizer privilegiado, que o Palmeiras não teve privilégio de nada, mas o São Paulo sim pode questionar porque foi prejudicado sim. Não porque roubaram pro Palmeiras, mas o que aconteceu? Houve-se pode-se dizer, não houve privilégio pro Palmeiras, mas houve um prejuízo, né? Pro São Paulo. Isso sim, o São Paulo pode questionar. Deixou de ganhar do Palmeiras por interferência da arbitragem. E nisso o São Paulo foi lesado, prejudicado, mas roubado, né? Como tem muito torcedor chorão que fala. Não acredito. Eu não vou por esse lado. Se não fosse o juiz... Não, cara. Os dois times, vamos falar a verdade, não produziram para tal. Os dois times não jogaram bem. E sim, essa atitude do juiz, né, foi vital para o São Paulo não sair vencedor. Mas o São Paulo também poderia, de outras formas, poder ter buscado novas atitudes para poder sair vencedor também. Porque o Palmeiras permitiu. O Palmeiras não foi nada disso. Longe disso, o Palmeiras tentar fazer alguma coisa. Então, dois lances polêmicos, para mim isso não teve polêmica, né? No caso foi o do Palmeiras, foi pênalti, o Rafael socou o Murilo, e no caso, para mim não foi polêmica, porque polêmica é quando tem dúvida. Para mim, o Piquerez calça o Luciano e foi pênalti. O juiz, o VAR viu, chamou o juiz e falou, não, foi contato normal. Não foi normal. Não precisa ser agressivo, você desequilibrar, você ter o contato deliberado, com intenção no outro jogador. Eu falei com intenção, mas nem precisa da intenção em si. Você batendo, você trançando o pé, já é pênalti, já é falta. Dentro da área é pênalti. Então esse é o ponto também. São Paulo, na minha opinião, Ronaldo palmeirense, achei que o São Paulo foi prejudicado sim, na ação da arbitragem, mas também não produziu muita bola também não. O jogo foi 1-1, poderia ter sido 0-0, porque foi um jogo xoxo, foi um jogo feio, um jogo que nenhum dos dois times quis produzir. Carpini tentou armar um time diferente para poder surpreender o Palmeiras. Abel Ferreira que armou um fantasioso 4-4-2, que era o mal velho e enfadonho 3-5-2, muito mal formado. E toda vez que for um 3-5-2, que eu tava pedindo, mas quando é com 3 zagueiros, 3-5-2 com Marcos Rocha na zaga pela direita, eu não vou concordar nunca. Então é isso. Então o Palmeiras, mais um jogo decisivo, porque clássico pra mim é decisivo, um choque rei que o Palmeiras poderia ter saído vencedor, não saiu por incompetência própria. Então, fechado aqui o pós-jogo, né? Então um pouco decepcionado, bastante decepcionado com a postura, mais uma vez do Palmeiras. Já está classificado, é líder no geral, mas o empate a sacramenta e o Palmeiras precisa melhorar. Precisa melhorar muito. Aquele negócio de sempre também, né? Agora já fechando já o vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe entre amigos, família, familiares, o pessoal do trabalho, da escola, mas vamos lá, vamos sempre propagando a nossa ideia pra gente
mostrar um pouco mais sobre a nossa ideia, a nossa visão sobre o futebol e compartilhar ideias, que sempre é bom a resenha falando de futebol.